Olá a todos, quem fala com vocês é o Marlon e você está no canal Aboatos. Se você gostar, se inscreva e tamo junto. História de hoje: o sapo gigante. Nossa história se passa numa cidade do interior de Tocantins, por volta dos anos de 2010. Essa é a história de seu Joaquim. Seu Joaquim era um homem sério que dedicou vários anos da sua vida como caminhoneiro. E como caminhoneiro, ele tem muitas histórias e viu muitas coisas. Seu Joaquim, com todo o seu tempo de estrada, havia visto de tudo, já havia conhecido quase tudo, mas foi numa manhã, numa cidade do interior de Tocantins, que a sua história mudou. Seu Joaquim estacionou o seu caminhão e, enquanto ele tomava o seu café de manhã, havia um homem falando uma história que ninguém acreditava, mas o homem falava muito bem. O homem tinha um bom Eduardo vocabulário. Santos, um abraço pra você. Vida pro resto da sua vida. Maica Nano Paudado, eu nunca te amo. Eu te alugo pra trazer a verdade para a mão. É sem massagem, a luz do fim do túnel é só miragem. Blindagem, cheque elétrica, cachorro é bobagem. Pegar só S10, cabine dupla, por blindagem. Nada disso te protege dos moleque alta voltagem. Invade a mansão a milhão, na segurança dá um baile. Amarra seus guardinha, rasga seu Rottweiler. Pra você ver e aprender que a violência tá por perto. Antes era só favelado com várias na cara e o crânio aberto. Enquanto só pobre morria por Adidas que adora. A guerra invade os condomínios e é do seu Meriva. O que seu Joaquim ouviu da boca daquele homem o deixou impressionado, pois aquele homem não parecia estar mentindo, parecia que era verdade o que ele estava contando. O homem contava o seguinte: estava aquele homem e mais um amigo pescando numa noite, quando de repente, em volta da lagoa, ele começou a ouvir um barulho como de sapo. Mas aquele barulho era diferenciado, era como de sapo, mas era muito, muito alto. Até então, os dois amigos conversando não deram muita atenção para aquilo, continuaram pescando, mas o barulho foi aumentando, Então, chegou um ponto que estava incomodando eles. Eles resolveram ver de onde estava aquele barulho. Foi quando o amigo do homem foi engolido por um sapo gigante. O homem que contava a história contou que a criatura olhou para ele com um olhar tenebroso enquanto engolia o seu amigo. What the fuck is that? What the fuck is that? A fucking cat? Hey, don't fucking look at me like that. That's a weird looking fucking cat. Ma! Yo, there's a stray cat outside. I don't want it starting a fight with Lucy. Lucy, it's okay. It's okay, Lucy. Don't worry about it. Ma! Ma, there's a weird fucking stray cat outside. It looks
It looks like grandma, the fucking thing. Hey, get the fuck out of here. I don't even know if that's a fucking cat. Blink, motherfucker. Ah, no. Ele correu e fugiu. Seu Joaquim ficou impressionado com a história contada, pois o homem realmente parecia estar contando a verdade, porque enquanto ele contava, ele tremia e chorava. Seu Joaquim, curioso, perguntou aonde que era esse lugar. E o homem falou com seu Joaquim, lhe dando a informação do local. Ô meu amigo, eu tô perdido aqui, mano. Você sabe onde é a rua Churros Bango Todos Bagos? Seu Joaquim não tinha medo, mas ficou muito curioso com a história, pois ele realmente acreditou naquele homem. Então, com a localização, seu Joaquim, muito corajoso, foi em direção do lugar, pegou seu caminhão e partiu. Chegando no local dito pelo homem, realmente havia um rio ali, e seu Joaquim ficou olhando de longe ver se via alguma coisa, pois era dia, e muito difícil alguma coisa de estranho acontecer durante o dia. Mas a curiosidade de seu Joaquim não tinha limite. Ele desceu até a beira do rio, começou a andar. Não dava nenhum tipo de medo, pois o lugar era limpo, estava de dia e a água era cristalina. Seu Joaquim simplesmente caminhava, olhando e apreciando a natureza, pois no fundo era muito difícil dele acreditar que existia um sapo gigante. Foi quando de repente seu Joaquim ouviu um som estranho. O coração de seu Joaquim já acelerou, pois ele estava com aquela história na cabeça. Quando seu Joaquim olhou para o lado, uma língua enrolou em sua perna e eles começaram a lutar. Era uma luta de predador contra a presa. Seu Joaquim, por sorte, tinha um canivete. E seu Joaquim, em sua luta, cortou a língua do sapo. E o sapo se mostrou para seu Joaquim. Era uma criatura de aproximadamente 3 metros. Sim, era um sapo mutante. Era uma criatura fora dos padrões. Seu Joaquim estava impressionado e começou a correr em direção ao seu caminhão. Para a surpresa de seu Joaquim, o sapo deu um pulo
e apareceu em sua frente. Então seu Joaquim ficou parado, olhando para a criatura, enquanto a criatura olhava para ele. E os dois ficaram se encarando. غنيت خالد بدلت روح الخلف. لا كورة دوك تغني دروك. ايوا صح خلاص. خلاص علاش تلوموني؟ E o sapo deu outro pulo. Dessa vez estava nas costas de seu Joaquim. Seu Joaquim olhou para trás pensando que era seu fim. Mas um caçador da região apareceu e começou a atirar na criatura. O caçador conseguiu ferir a criatura e seu Joaquim saiu correndo em direção ao caminhão. Então ele ficou observando que enquanto o caçador atirava, a criatura mergulhava em meio ao rio, sumindo entre as águas. Seu Joaquim foi agradecer o caçador, e o caçador disse que por aqueles lados algumas coisas estranhas aconteciam, e que não era somente a noite que trazia surpresas, mas sim o dia. E o caçador disse a seu Joaquim que ele iria caçar aquela criatura para fazer mais nenhum mal a ninguém. Então seu Joaquim se despediu, entrou em seu caminhão e partiu novamente para a cidade, tentando encontrar aquele homem sábio que lhe contou aquela história. E por sorte de seu Joaquim, ele acabou encontrando aquele homem e dizendo a todos do bar que o que ele contava era verdade, pois ele precisou ver com os olhos e acabou vendo. A vida de seu Joaquim ficou marcada por esse episódio, por uma criatura fora de padrão, por uma criatura gigante, pelo susto, pois se não fosse aquele caçador que apareceu, seu Joaquim teria sido comido por um sapo gigante. Essa história aconteceu com o seu Joaquim. Mentira!